Oi! Mais um programa começando hoje e hoje eu tenho um convidado muito especial para mim porque ele é meu amigo. E ele é radialista, ele é redator, ele é humorista, ator, diretor, enfim. Tem muita conversa boa hoje e o meu bate-papo você vai conferir já já. Vem conversar com a gente. Zé Américo, tá aqui do meu lado, o grande Zé Américo. Obrigada, Tudo bem? Zé, pela tua Kátia, você pode me presença. chamar para onde for, que eu serei o primeiro a chegar sempre, que eu sou muito seu fã, você sabe disso, e não é Pronto. coisa papinho de rasgação de seda, que eu sou seu amigo e eu gosto muito de você, eu acho você uma pessoa incrível, por isso que eu venho. Mas hoje quem vai falar de você sou eu. Ixi, E eu falei grande Zé Américo, não é só pelo tamanho dele, não, que tem 1 metro e... é 1,94 duro, que eu falo duro assim, quando eu tô esticado, assim, sabe, que você faz aquela posição que a gente vai ficando mais velho e vai perdendo, né? Ele nunca vai perder a Vai piada, tá, gente? perdendo, assim, 1,92, assim, por aí. Mas ele é grande na altura, no coração, na generosidade, na Imagina. humildade. Imagina não, eu posso falar. Tá bom. E ainda tenho o privilégio de tê-lo aqui no programa e tê-lo como amigo também, que bom, aliás isso é foi um o principal. presente Que bom, na eu minha acho, vida. eu acho você muito legal porque eu já te falei isso, talvez você nem lembre, eu te conheci nos anos 90, uma vez a gente foi no programa do Zácaro, o maestro Zácaro, Nossa. italianíssimo, Rede Bandeirantes, o maestro Zácaro. Zé, você tá entregando a nossa Não, a idade. gente era criança, a gente foi com as mães, elas Mentira! deixaram, é verdade, deixaram a gente lá e falaram, olha, vocês tomem cuidado. E aí eu te conheci, eu era seu fã, e eu trabalhava numa rádio nessa época, na Band, que tocava sua música fim de tarde. Sim. E eu achava o máximo, que eu falei, poxa, eu toquei essa música, eu tô conhecendo a menina que canta a música, que eu achava muito legal, e lembrava da Patotinha, porque eu já te falei, você e todas as Patotinhas eram nossos crushes. A gente é da mesma idade, então nossos crushes, as meninas bonitas da época, era a Patotinha. Eu falei, nossa, eu queria namorar as 4 de uma vez, se eu pudesse. E eu achava, porque não tinha, vocês eram tipo as referências, que eu já te falei, como você começou na televisão criança, antes do que eu comecei, tinham poucas meninas da minha idade e a gente achava as meninas bonitas eram vocês. Então vocês eram as meninas bonitas e imitadas da época. Então era o Sim. mesmo cabelo, que se vocês faziam um cabelo que era parecido com o das Panteras, a gente achava, não, as Panteras é que estão copiando a Patotinha. Então era isso, era diferente o mundo, E né? você sabe que o primeiro programa aqui do canal eu fiz com as meninas, né? Eu adorei E assistir. isso deu uma repercussão tão boa, porque eu recebi tanta mensagem da galera falando: poxa, revivi agora a minha infância, lembrei, eu imitava você, você continua igual, que delícia. Eu não acho que você tá igual, você tá bem mais bonita. Eu falei, vocês todas estão lindas. Eu não sei se vocês usam produtos da Jequiti, eu não sei o que vocês fazem, vocês estão bonitas. Olha, e é adoraria muito legal. experimentar, pode mandar aqui Manda, pra gente... Mas eu acho muito legal, você viveu uma época que tinham poucas pessoas na televisão e essas pessoas eram muito famosas e você faz parte dessa época de poucas O pessoas auge e você é uma das famosas. dos anos 80, Pra né, caramba. Zé? E no Silvio Santos, 10 semanas seguidas, todo mundo sabe Sim, quem é. sim. Qual é a música, né? Exato. Eu Sim. sou uma dessas pessoas criadas pelo SBT. Que assim, Eu eu sei sei. todos os programas, conheço todas as pessoas, adoro essa história, então eu admiro muito o que você fez, o que vocês todas da Patotinha fizeram, eu acho que vocês abriram um caminho muito grande, né? Agora eu quero falar o seguinte, eu falei na abertura do programa, você é radialista, locutor, humorista, apresentador, redator, Exato. diretor... Eu acho que quem fala que é tudo isso é porque, na verdade, é ruim em todas Não as é, não. coisas Não, e não, não é não, bom não, não. em nenhuma. Para com isso, você Então tem uma é isso. trajetória aí incrível. Agora eu quero saber o seguinte, para um cara que cursou administração de empresas, eu quero saber onde existiu essa Não, ligação nada, eu fiz aqui. qualquer coisa, porque, na verdade, era para eu ser advogado. A minha família é uma família de advogados. Meu pai era advogado, meu irmão é advogado. E a minha mãe, mesmo eu trabalhando e fazendo coisas na televisão, ela nunca parou, filho, você podia fazer, né, a faculdade de Direito. Te deixou à vontade. Se você quiser, eu pago para você, eu já velho. Não, mãe, não precisa. Não, mas faz, que vai ser bom, tem um escritório lá para você, você vai trabalhar com seu irmão. Então ela nunca confiou muito nessa coisa de TV, né? Então, assim, foi um negócio meio de bobeira, não tem muito a ver. Eu queria... Tipo, eu preciso fazer alguma algo... coisa e eu talvez
fizesse jornalismo, eu fiz curso de rádio, aquele curso do Senac, na época, lá para fazer alguma coisa, e foi tudo Nada meu é planejado, é um negócio muito. A minha vida é uma vida muito desorganizada, meio caótica. Não tem aquele negócio. Não tem Caótica no bom no sentido, bom né? sentido, porque não tem aquele negócio. A mãe fala: olha, o meu filho com 9 anos, ele já está jogando futebol, porque com 16 ele vai estar no Corinthians e depois com 20 ele vai jogar no Barcelona. Tem aqueles Mas pensamentos, toda né? mãe, né, elabora um pouco, né? Ele vai trabalhar no quer Banco do colocar Brasil, no ele filho. vai trabalhar no Banco do Brasil, vai ser concursado, essas coisas assim, né? Mas o meu foi nada a ver. Porque meus irmãos têm profissões normais. A minha irmã é pedagoga e o meu irmão é advogado. Profissão normal, né? como se a sua não fosse. Não é diferente. É diferente. Eu tô me incluindo nessa, Sim, porque eu também tô porque como artista aqui. É totalmente diferente. O meu eu jamais pensei em trabalhar. Outro dia eu lembrei uma história muito louca, Kátia. Eu acho que eu estava na 8ª série e tinha um cara que dava aula de OSPB, chamava Professor Faro, que era um cara, não dava a mínima pra gente, de vez em quando parava a aula e falava: lê da página 2 até a página 3, vai mudando, muda você, e era a minha vez. Eu sou um cara, para quem não me conhece, sou super tímido hoje, você imagina há 40 anos atrás. Eu fui ler, eu fiquei roxo de vergonha, gaguejei pra caramba. Ele me parou umas 2 vezes, ele pôs a mão assim em cima e falou: imagina um dia você sendo locutor, não tem a menor chance. Isso eu jamais tinha pensado. Então, peraí, quando você foi cursar administração, você não tinha feito absolutamente nada no ramo artístico? Não, Ou já tinha tido alguma experiência? Já tinha, porque eu estava estudando Objetivo essa época, eu já tinha feito, que desde moleque, isso, acho que eu tinha 13 anos, 14 anos quando aconteceu, eu jamais tinha pensado, eu era ouvinte de rádio, mas Sim. jamais tinha pensado, eu falei, é mesmo, como eu li mal, né? Que coisa ridícula. E aí eu comecei, sem querer, a ler as coisas, falei, não, tem que ter, que quem me ensinou isso foi o Pardini, ponto, vírgula, como que é, tal, não sei o quê. Sim. E fiquei pensando. E passou-se o tempo, muitos anos, eu fui gravar uma campanha muito ferrada de comercial, onde eu era a voz padrão, não sei o quê, não que a minha voz seja boa, eu sei gravar direito, e eu pensei nesse cara, que eu nunca mais vi, talvez não seja vivo, se eu sou velho hoje, esse cara já deve ter ido. E aí eu falei, o mundo é o que a gente quiser ser, né? Ninguém pode parar a gente. Sim, Ninguém pode sim, decidir o seu destino. sim. Falar, você não pode ser isso. Claro, você pode ser o que você E a quiser. nossa cabeça é nosso guia, Exato, né? você pode ser o que você quiser. Exatamente. Eu nunca pensei em ser locutor, eu sou por causa do Café com Bobagem, e eu sou um cara meio centralizador, assim, que eu distribuo as tarefas, ó, faz isso, faz aquilo, não que eu saiba fazer, mas é que os outros não quiseram essa função. Mas a tua cabeça, ela é muito pensante, né? O tempo inteiro trabalhando. Exatamente. E o rádio foi a primeira experiência. A rádio foi a primeira experiência. Eu tinha casa em Itanhaém, e tinha uma rádio lá chamada Rádio Anchieta, pertinho da minha casa, fui a pé lá, acho que eu tinha 16 anos. Só do litoral? No litoral, era AM. Putz, eu vendo os caras bons pra caramba, e eu tímido pra caramba, mas sabia fazer as imitações de desenho. Eu falei, eu vou lá pedir. Eu falei, olha, eu faço umas imitações de desenho, eu queria uma oportunidade. O cara falou, então vamos fazer um teste. Eu falei, onde é a gravação? Não, é no ar. Vai aí, faz. Ao vivo? Ao vivo. Meu Deus, se eu fico nervoso agora, imagina nessa época. Eu fiz lá o negócio, o cara falou, espera um pouquinho, eu vou ligar para uma pessoa. E eu continuei fazendo, tocando música, imitando meus negócios. A pessoa que ele ligou era o Jota Silvestre. Você lembra desse apresentador? Claro! Eu fiz muito na época da Patotinha, Essas o programa mulheres do Jota. maravilhosas, porque hoje é sábado, esta é a sua vida. Gravei muito. E aí o Jota Silvestre me aprovou para essa rádio e eu nunca conheci o Jota Silvestre. Não? Não, nunca. E eu fiz essa rádio em Itanhaém, eu fazia um programa sábado chamado Hit Parade do Litoral, que eu ia de ônibus, Bredão, para Itanhaém, pegava no Jabaquara, fazia o programa das 7 às 10 da noite. Se eu quisesse voltar, tranquilo. Eu saía de lá, tinha uma lanchonete em frente que imitava o McDonald's, eu comia um cover do Big Mac, tomava uma Coca-Cola. Se eu tomasse a segunda Coca-Cola, eu tinha que inteirar dinheiro para voltar, era quanto eu ganhava. E esse foi o seu primeiro emprego, Meu então? primeiro emprego em com rádio. Salário? Salário que, imagina quanto era o salário. Era um sanduíche, uma Coca-Cola e a passagem da Breda. E foi isso. E eu tinha casa em Itanhaém. Se eu quisesse ficar lá, eu poderia ficar. Sim. Mas dali você foi para outros programas de rádio. Sim, todos. E veio, inclusive, para São Paulo para trabalhar. Eu morava no Paraíso, no bairro do Paraíso, ali perto do Shopping Paulista. Tá. Em frente ao Shopping Paulista tem um prédio de rádios também, que é a 89 e a Rádio Imprensa eram nesse prédio. Aí
eu ouvi um cara na rádio imprensa de madrugada. Eu ligava para ele e falava, eu sei fazer umas imitações, que era fácil ligar para a rádio Lá do imprensa. litoral, você... Não, daqui não, aqui daqui de São Paulo, eu morava tá. aqui. Eu ligava para ele e falava, olha, eu sei fazer umas imitações. Ele falou, pô, vou te pôr no ar. Vem aqui, ó, tá aqui e tal. E fazia os desenhos, fazia as imitações que eu fazia. Ele falou, vem aqui na rádio. E era 300 metros da minha casa, 500 metros da minha casa, eu ia. Meia-noite a pé. Chegava lá, imitava as coisas e não sei o quê. E aí tinha um operador, a Rádio Imprensa tinha um operador. A Rádio Imprensa é uma rádio, só para as pessoas entenderem, a Rádio Imprensa é uma rádio que locava, e acho que loca até hoje os horários. Então, você poderia ter um programa de rock, um programa sobre moda japonesa, um programa sobre comida italiana e depois um programa sobre forró. Não tem sentido nenhum, é do jeito lá. E o cara fazia a madrugada, ia bem, o programa dele tinha uma boa audiência. E tinha operador, tinha um vidro, ele ficava ali e eu ficava com o operador, ajudando ali, eu convidado, não tinha nada. E eu falei assim, putz, acho que eu sei imitar, o cara chamado Ataíde Martins. Eu falei, acho que eu imito ele. Aí o cara falou, Ataíde, o cara te imita aqui, não sei o quê. Eu falei, pô, não era pra contar, era só piada nossa. O Ataíde teve uma ideia, ele ganhava, como o programa era meia-noite às 3, ele ganhava muitos jantares. Então o maître do restaurante, o dono do restaurante falava, olha, tô te ouvindo aqui, vem comer com a tua esposa, não sei o quê. Ele falou, não posso, eu tô no ar. Então o que ele começou a fazer? Ele deixava eu na rádio, imitando ele, e ele ia jantar com a esposa. E eu não ganhava nada, eu não tinha nenhum vínculo com a rádio. Ele trazia estrogonofe de camarão, pata de cabrito, um monte de comidas para mim, eu magrinho. Falei, nossa, que delícia, a gente comia aquilo. E era o meu pagamento isso aí. E aí eu ia embora às 3 da manhã. Aí chegava o cara das 3 da manhã e falava, pô, você não gosta de mim? Eu falei, como não? Você já quer ir embora? Eu falei, não, eu tenho vida. Claro, eu tenho né? vida. Ele falou, não, mas fica comigo. Aí eu comecei a ficar da meia-noite até às 5. Mas sem receber? Aí vai vendo, eu ganhava o jantar do Ataíde tá. e do cara das 3 às 5, que era o Frank, da Frank Limp. Ele tinha uma empresa de limpeza, ele mandava lavar o carpete e as cortinas da casa da minha mãe. Então toda semana tava limpo aquilo lá, aquele cheiro de limpeza. Que memória boa, hein, Zé? Era o que eu ganhava. E assim, dinheiro zero. Dinheiro zero. E aí um cara da Jovem Pan, o Paulo Mai, que é meu amigo até hoje, eu imitava o Paulo Mai também, que era o locutor da Pan, eu ligava para ele e tal, e ele fazia sempre umas imitações, e me punha no ar como ouvinte, me dava os prêmios, sempre ganhava os prêmios e tal. Aí um dia ele falou, tá precisando de alguém para fazer umas imitações aqui na Pan. Eu falei, pô, eu sou ouvinte da Pan, que prazer ir na Jovem Pan, saber como é. Putz, eu fui na Pan. E gravei umas imitações da época lá, o Paulo Francis, o Paulo Henrique Amorim, tudo com 17 anos, 18. E fui. Aí terminou a gravação, os caras falaram, olha, vem aqui, vai na sala de prêmios. Eles abriram uma sala, assim, do tamanho do nosso estúdio, assim. Falaram, olha, pode pegar um de tudo que você quiser. Eu falei, oi? Um de tudo que você quiser. Um boné, uma camiseta, um moletom, uma meia, um disco. Isso na Jovem Pan? Na Jovem Pan. Assim, eu fui com umas 5 sacolas embora para casa. Esse foi o meu pagamento. Então eu falei, para mim acabou. Já resolvi, fui ouvinte da Jovem Pan, fui até lá, peguei um montão de prêmios, acabou meu relacionamento com a Pan. E quando que você percebeu que isso poderia ser uma profissão de verdade na sua vida? Para mim acabou, cheguei no meu prédio, coloquei tudo, camiseta, moletom, tudo, eu tava vestido de Jovem Pan no meu prédio, me achando, né? Aí no outro dia me liga o Joca, que era o locutor, e aí, você não vai vir pra rádio? Eu falei, como vir? Não, os caras gostaram de você, começa a vir aqui, E eu comecei a ir todo dia na Jovem Pan, ganhando quanto? 0. Aí tinha a Rosana Herman, que é gênio, a mulher mais inteligente que existe, de redatora, não tem ninguém igual. Aí, olha, você conhece uma outra pessoa que poderia escrever? E eu anotava as coisas, né? Escrever um quadro assim, que falasse uma coisa assim, eu só anotando. Liguei pro Pardini, porque o Pardini fazia um programa na Bandeirantes chamado Show de Rádio, que é um programa muito famoso dos anos 70 e 80, que acabava o futebol, eles tinham personagens, um personagem corintiano, um personagem palmeirense, outro personagem são paulino, e eu adorava esse programa, e eu ia lá, eu queria fazer teste. Eu imitava umas coisas que as pessoas não imitavam na época. Eu imitava o Suplicy, a Bruna Lombardi, é ridículo, coisa de imitação de moleque. E aí, quando você imita uma coisa, é muito mais fácil você roubar a imitação da outra pessoa, porque ela descobriu uma coisa que você nunca percebeu. Então, quando você vê uma pessoa imitando o Silvio Santos, normalmente ela está imitando o Silvio Santos do Pardini. Você vê o cara imitando o Faustão, você está vendo... um imita o imitação, outro. A maioria das vezes. Quando o cara é muito bom, ele não precisa. Aí eu fiz algumas coisas, não me chamaram, mas pegaram as minhas imitações, todo mundo ficou fazendo minhas imitações parecidas com as que eu fazia. Não, beleza.
E aí eu chamei o Pardini para ir na PAN. Falei, ó, Vocês já Pardini, eram amigos na época? amigo, porque o Pardini me levava para casa. Eu estudava no Objetivo da Paulista, e o Pardini, esse programa da Bandeirantes acabava meia-noite, o Pardini me dava carona no Corcel branco dele. E ele me Amizade é dava tudo. as piores caronas, só que eu queria estar com o Pardini e com o Ivan. Ele me largava na Avenida Santo Amaro, não tem sentido nenhum essa carona para mim. Mas você Nenhum. queria estar ali. Queria estar com ele, mas era horrível a carona, eu tinha que pegar outros 2 ônibus para ir para minha casa, era ridícula a carona, mas eu queria estar com o Pardini. Eu liguei para ele, eu tinha o telefone da casa dele e falei, olha, quer isso, 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 e que você escreva dessa forma, isso, isso. Anotou? Anotei. O Pardini foi lá, deu umas ideias, ruim, ruim, ruim. Daí ele deu essas ideias que estavam escritas, falou, puta, meu, era isso mesmo que eu queria, e não sei o que tudo, que eu já tinha dado a cola da prova para ele. E aí chamou o Pardini para trabalhar com a gente, e aí eu fui contratado. Aí virou sério o negócio. Eu ganhava o salário, na minha casa tinha uma moça que trabalhava lá, tinha uma empregada na época, e eu ganhava o mesmo salário dela. E eu trabalhava, acho que mais do que ela em horas. E aí foi passando o tempo, e assim, era muito legal trabalhar na PAN, porque as pessoas que ouvem a PAN são muito formadoras de opinião, eram pessoas ricas. Até uma história que eu lembro, nós fomos fazer um show na casa do Antônio Hermílio de Moraes. A gente não tinha nem roupa para ir na casa do Antônio Hermílio de Moraes, né? E era um barato, poxa, eu tinha acabado de comprar um carro, o segurança dele tinha um carro igual ao meu, só que era muito mais novo, e era muito legal. Nós estamos na casa do Antônio Hermílio, e a gente começou a fazer shows de pessoas ricas, de apartamentos que a gente só via em revistas, e isso tudo por causa da Jovem Pan. E o Pardini passou a ser o humorista mais imitado e requisitado. O Pardini começou a ganhar muito mais do que eu, porque eu tinha 19 anos, ele tem quase 10 anos mais do que eu, ele dava muitas ideias, fazia muita coisa, e o que a gente ganhava na PAN, o salário não tinha a menor importância, porque a gente fazia muito show. Que era uma vitrine, né? Era uma vitrine, mas a gente fazia muito show, Kátia, você não tem noção. E aí você começou a entender que aquilo ali realmente era algo sério na sua vida. E era o que eu queria fazer. E eu tinha que eu era humorista da PAN, fazia as imitações da Jovem Pan, e eu tive uma oportunidade de ser locutor da Jovem Pan. Eu fiz um teste com o Tutinha, que era o dono da PAN, que é o dono da PAN até hoje. Aí, no nosso estúdio de gravação, tinha um teste para locutores. Então, entre uma gravação e outra, eu estava esperando para gravar, e eu sabia aquele teste de cor, eram umas músicas impossíveis de você falar normalmente, sabe, aquelas Xadê Adu, Nothing Can Come Between Us, aqueles nomes que são difíceis para você ler de primeira. Então, mas aqueles nomes muito complicados. E o Tutinha falou, meu, você quer ser locutor? Porque no carnaval não tem ninguém, eu vou ter que contratar alguém. Eu falei, eu vou. Mas você é bom locutor? Eu falei, sou bom pra caramba. Vai lá, fazer o teste. Eu falei, aquele teste, poderia fazer assim que eu saberia todas as coisas. E eu fiz, eu não errei nenhuma. Ele falou assim, você é ruim, fala pouco, tá? Mas dá para fazer. Ele falou que você era ruim? Você é ruim, mas dá para fazer. Ninguém quer o carnaval, pode fazer. Eu fiz madrugada no carnaval. Ele falou, fala pouco. E eu fazendo madrugada, sempre esses horários ruins e tal. E aí o Arnaldo, o Sacomani, que você conhece, o Tutinha foi viajar para os Estados Unidos. E aí ele ficou tipo 2 meses fazendo curso de inglês e voltou. E o Arnaldo, ninguém queria trabalhar final de semana. O Arnaldo me pôs para fazer um horário, domingo, 8 ao meio-dia. Para mim era glória, que nem apresentar o Jornal Nacional. Nossa, eu estava 1000 por hora, né? Aceleradíssimo. E quando você colocava os ouvintes no ar, tinha um negócio chamado Telepan. Você tinha que fazer um movimento assim, ó. Tum, você põe essa chave assim, e colocava no ar e falava com o ouvinte. Eu fui colocar um ouvinte no ar, tum, eu bati num negócio. E continuei falando, olhei, era o Tutinha, depois de 2 meses. Chegou barba. De repente? De barba. Aí, putz, o cara pediu a música, toquei a música, ele falou, puta, meu, que legal. Meu, eu vim te ouvindo do aeroporto de Guarulhos até a Avenida Paulista. Cara, que coisa louca, como você melhorou. Aí falei, você mesmo, ficou Tutinha? Pra falei, ele. Melhorei. Ele falou, mas continua uma merda, meu. Mas, puta, como você... Agora, ô Zé, humor tá no sangue. Tá na tua veia, certo? Eu gosto de humor, eu sou desses caras meio CDFs que assistem todos os programas de humor. Sim, porque a imitação também vem um pouco do humor. Kátia, sim, mas tem uma coisa muito louca que eu acho que é assim, a imitação é muito legal durante 5 segundos. Passou disso, se não tiver uma piada boa, ela não serve pra nada. Então, por isso que eu acho que uma coisa liga a outra. Eu acho que completa a outra. Mas agora eu quero saber o seguinte, como que é hoje fazer humor
num mundo tão polarizado que a gente está vivendo. Terrível. E aí? É um mundo muito bunda mole, onde você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar. Com tudo, né? Todo mundo se ofende o tempo todo. Você faz uma piada, eu sou gordo, se eu faço uma piada com o gordo, mas por que você é gordofóbico, que não sei o quê. As Sim. pessoas se ofendem pelas outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer e para quem vai fazer. Mas como fazer uma piada se hoje a gente não pode falar de absolutamente nada? É tudo extremamente O que eu censurado. falo, eu tento me colocar e me inserir em todos os contextos. Se eu tiver que falar mal de alguém, eu vou falar mal de mim como exemplo. Porque Entendi. tudo eu tenho medo. Política eu não falo nada, até porque eu não gosto de nenhum nem de outro, não sou de time nenhum. E hoje eu fico vendo que qualquer coisa entra política no meio, eu acho chatíssimo. É um assunto que eu acho chato, não gosto. E eu procuro fazer as minhas coisas assim, não sei se é mais café com leite, eu acho que é mais café com bobagem mesmo, mas sem tomando cuidado para não agredir e não ofender as pessoas, que eu acho que hoje as pessoas elas querem ser ofendidas para sair uma briga, para sair... Não, e todo mundo acha que tem razão hoje, a gente Sempre. vive esse momento, Não. todo mundo tem razão e você precisa concordar com o E outro. se você não concorda, você é uma pessoa problemática, Exato. você quer lacrar e que não sei o quê. Exato. Hoje o mundo tá assim, né? Você vai ver um comercial, a pessoa ela precisa ser gorda, preta, japonesa, tudo é uma pessoa só ser isso, porque é isso, e gay. A pessoa tem que ser todas essas coisas, que é o que a pessoa procura. Não, e todo mundo tem que entender de tudo. Não, todo e mundo não pode entende de errar. tudo. Hoje, Sim. hoje, se você encontrar um brasileiro, e todo mundo fala mal de todo mundo, né? Tem os especialistas em tudo. Se você encontrar um brasileiro que fez a cura do câncer gratuita, vamos falar, mas também o cara é palmeirense. Pô, tem sempre que achar um defeito na pessoa, não que palmeirense seja um defeito. Ele pelo tá amor de falando Deus. isso porque ele é corintiano. Corintiano, não sou prova, eu, né? prova, não prova sou eu, que né? ele é corintiano. Não sou eu, né? Não, eu também sou. Prova, aqui, ó. Aqui, ó. Você tem um porta-retrato dessa Exatamente, foto? o Birubiru. Birubiru que as pessoas falaram que ele jogava mais do que o Maradona. Teve um comercial que ele jogava mais bola que o Maradona. Eu adoro o Birubiru, acho demais. Você é corintiana desde pequenininha? Eu tenho uma família dividida. Eu já Entendi. falei isso várias vezes. Os meus filhos ficam até bravos comigo. Mas assim, o lado da minha mãe é totalmente corintiano, né? Que é meu tio, o Romão. Lado do meu pai, a família italiana, é totalmente palmeirense. O meu era o contrário, a minha mãe era palmeirense. Eu cresci assim, era pequena, eu acompanhava meu pai, porque eu sempre fui muito ligada a esporte. Sempre gostei muito de futebol, inclusive. Então eu acompanhava meu pai. Você ia no jogo com o teu pai? Fui. Você foi com camisa do Palmeiras, o caramba? Pacaembu. Eu também ia muito com meu pai. Isso. E meu pai sempre foi palmeirense, a família inteira do meu pai palmeirense. Aí, os meus 2 filhos, né, na época eu casei com um corintiano. Entendi. E meus 2 filhos são corintianos e são corintianos aqueles que vão em todos os jogos. E, obviamente, eles me convenceram disso. Perfeito. Então, eu sou uma corintiana, mas com um coração vou palmeirense. causar polêmica. Se o Corinthians não está jogando, eu torço pro Palmeiras. Ótimo. E as pessoas não conseguem entender isso. Muito bem. Eu sou corintiano, mas assim, eu sou desses caras meio radicais. Eu acho assim, São Paulo é onde eu moro, Palmeiras tem no meu jardim, Santos é para ir pra praia, time é o Corinthians. Adorei time isso. é o Corinthians. E assim, o meu filho mais velho é corintiano e o meu mais novo, ele era corintiano. Aí a família da minha mulher, todo mundo palmeirense. Então perguntavam para ele, que time você torce? Corinthians? Eles choravam. Ai, você não pode. Era um negócio. Aí uma época ele foi palmeirense, mas só que o meu filho é muito vira-casaca. Se o Palmeiras perde, aí ele volta a ser corintiano, aí ele torce pro São Paulo. O mais novo. O mais novo. Ah, mas aí ele ainda vai se definir. Mas eu falei, escolhe um e não muda. Perdeu de 10-0, continua sendo, não interessa. Sim. Porque todo time vai perder. Todo time vai perder, né? Não tem essa. Mas eu sou corintiano. Meu filho mais velho, ele chegou a entrar em campo quando o Corinthians estava na Série B. Você imagina, não ia ninguém no estádio. O meu filho mais novo entrou, junto com o Cássio, agarrou a mão do Cássio e entrou. Eu pensei que ele tinha pegado no queixo dele. Não. e ele estava assim, alucinado. Foi lindo de ver. O meu filho entrou com o Dentinho e com o André Santos. Olha que era da Antigo, né? Sim. Pra caramba. A gente tem camisa autografada de todo mundo. Eu sou fã daquela época, do time de 77. Eu tinha foto do time de 77 em cima da minha cama.
que era Nossa. Tobias, Zé Maria, Amaral, Zé Eduardo, Vladimir, Russo, Basílio, Ah, não é do Paulinho, meu tempo, tá, Vaguinho, Zé? Geraldo e Romeu. Eu sei disso, mas é a Mentira. única escalação que eu sei. Você pode falar, mas o Corinthians foi campeão, não tem a menor importância. Eu conheci o Tobias, goleiro, que faleceu recentemente. Eu falei, olha, eu amo, o Cássio é um excelente goleiro, campeão do mundo, mas o meu ídolo é você. E pronto, não me pergunte por Sim, quê. porque você viveu E aquilo ele e o Jairo, intensamente. lembra que o Jairo tinha um goleiro negão, Esse não eu não pode falar lembro. negão, era afrodescendente, um É, negão pois é. gigante, forte, que era o Jairo. Eu era fã do Jairo e do Tobias, que eu queria ser goleiro, e eu me baseava neles, eu achava eles os bons E tem goleiros. altura pra isso, né? Isso, mas só que pra cair quando a bola é rasteirinha é ruim, E nem né? jogou basquete também. Não, mas eu Você foi fui pro goleiro. tênis, né? Eu fui pro tênis. Eu sou ruim no tênis, mas eu joguei bastante tempo. Joguei Tá, bastante tempo. E no futebol eu era um goleiro mediano entendi. E acabou indo pra TV, tá, gente? pra TV, que não tem Agora, sentido nenhum. já que eu falei de TV, quando que existiu essa ponte aí? Rádio, televisão. Quando que você foi parar na Ó, TV, eu, Zé? eu fiz várias coisas Sim. na TV. A gente queria entrar na praça. Quando a praça foi pro SBT em 87, eu queria entrar na praça de qualquer jeito. A gente assistia. Mas você já assistia. tinha um personagem definido na Não, cabeça ou não estava tinha aberto nada. Eu ali? trabalhava na PAN, era bem moleque, queria, e não deu certo. Um dia nós mandamos uns textos para a praça e o Carlos Alberto chamou eu e o Pardini para fazer. E eram umas imitações na época, que era o presidente Sarney e o Jânio Quadros, que era prefeito de São Paulo. Nós fizemos esse quadro e nós começamos a fazer umas participações esporádicas na praça. Eu tenho uma foto de você É. com o Carlos Alberto aí. Legal. E Tem aí, né, umas Carol? participações Na Praça é Nossa. esporádicas. Ali, ó. Ah, de Datena com Vai o ser... Carlos Aí você Alberto. estava imitando o O Datena? Datena, é. Quantos personagens você fez na São praça? muitos anos, né, Kátia? Acho que Vários. mais de 30 diferentes. Né? Mais de 30 Mais, porque é de personagens imitação. só na Praça é mais de Nossa? imitação e de personagem. Sim, muitos anos. Só que assim, você também trabalhou com o Jô. Sim, trabalhei com o Jô. Eu fui locutor do programa do Jô. Quando ele foi para o SBT, eu fui fazer um show pro Enfio. Você lembra quem que era o cartunista Enfio? Claro. O Enfio, ele morreu de AIDS. Sim. Ele era hemofílico, ele pegou AIDS numa transfusão de sangue, que era uma coisa normal da época. E aí todos os artistas se juntaram para fazer um show para ele. E eu fui fazer, eu fui bem nesse show. Aí um cara me abordou e falou assim, eu vi que você faz imitações, você sabe imitar o presidente Sarney? Eu falei, não, mas eu aprendo. Ele falou, para amanhã? Mas não foi o Jô que falou isso? Não, um cara Tem que eu não uma foto conheci. sua com o Jô? Tem, há uns 40 quilos atrás, né? Olha, você estava nossa. bem novinho. Olha que aí. bonitinho, olha aí, Kátia. Olha o que você perdeu, Kátia. ó, agora tá ruim, mas como foi Quantos bom. anos você tinha aí, Zé? Tinha uns 19. Aí, 19. Mas aí você foi trabalhar com o Jô? fui, olha só o que aconteceu. Aí eu fui fazer esse negócio do... Eu tinha feito o programa do Agildo no País das Maravilhas, que era um programa de bonecos que tinha na Bandeirantes. E era uma época de inflação muito louca. E eu ganhava 5, não sei o que lá. Só que, ó que loucura, eu trabalhava na madrugada da Jovem Pan. E ficava na Jovem Pan durante o dia com o Pardini. Em segunda-feira tinha que gravar o programa do Agildo, eram 12 horas de gravação. Nossa. Era terrível. Eu era magrinho nessa época, mas eu tinha que ficar embaixo do negócio e ficar mexendo num boneco aqui, com um papel na frente, um microfone e uma TV preto e branco. E fazia as vozes, fazia o Jânio, o Antônio Hermílio, fazia umas imitações. E acabou, eu falei, não aguento mais fazer. Graças a Deus entraram outras pessoas no meu lugar. E eu parei. Mas daí eu fui falar no Jô, por causa desse show do Enfio. E aí eu falei assim, pô, vou lá, a menina falou, vai fazer um teste, tem 2 senhores ali, eles vão acompanhar o teste. Fiz o teste, nem dei bola para os senhores que estavam lá. E fui saber que era o Wilton Marques e o Max Nunes, eram os caras mais importantes da redação, depois que eu fiquei sabendo, senão eu teria tremido a perna. Olha, você está aprovado, garoto. E eles falaram, olha, improvisa aí, faz não sei o quê, dei meus pulos lá, fiz. Conversa com aquela moça sobre salário. Você já está contratado. Eu falei, nossa. Aí eu falei, minha cabeça, cara malandro, 19 anos, olha que espertão. Eu falei, eu ganhava 5. Eu vou falar que ganhava 10. Porque se eles me derem 5, já valeu e eu estou empregado. Não vou ter nem que barganhar nada, eu, assim, né? Tranquilo. Então, o salário, você estava na Band, quanto você ganhava? Eu falei, eu ganhava 10. Eu falei, puta, como eu sou mentiroso. Ela falou, aqui o nosso padrão de salário é outro. Eu falei, pronto, já vai vir 2 e eu vou aceitar também, né? Eu falei, tá bom. Ela falou, então, nosso salário aqui é 40. Eu, oi? O quê? Ai, quer dizer que a régua subiu o que aí. que é 40? Como 40?
Aí passou o mundo, ela deu uma tecla mute. Eu falei, 40, eu vou comprar carro, eu vou viajar, eu vou no shopping Iguatemi, eu vou fazer o que eu quiser da Você minha vida. começou a se sentir Tudo. Não, eu falei, gente eu sou mesmo, muito né? rico, gente, eu sou muito rico agora. E aí foi 40, só que era um 40 de mentira, Kátia, porque a gente estava vivendo uma inflação de 100%, no Ah, outro eu mês o lembro 40 era desse. 20, e no outro mês era 10, e Eu no outro lembro mês era os disso. 5 que eu queria. Sim. Agora, ó, nesse bate-papo você falou do Agildo, a Sim, gente falou do Jô, sim, a gente falou do Carlos Alberto de Nóbrega. sim, Eu sei que você trabalhou aí com o Faustão também. sim, De toda essa galera, porque a gente está falando dos melhores. sim. Quem mais te impressionou, Zé? Várias Que pessoas. você olhou e falou: esse é Ó, em vários com aspectos. PH. O Agildo era um cara bacana também. Sim. O Jô Soares, um cara espetacular, um lorde. Quando eu tive um problema lá com o meu contrato, ele parou a gravação e falou: agora vamos todo mundo pro camarim comer um melão enquanto as pessoas vão resolver o teu contrato. Nunca vou esquecer. O Carlos Alberto, pelo profissionalismo. O Carlos Alberto ele é um cara que ele sabe as falas de todas as pessoas. Ele é um cara que apresenta o programa, ele faz a redação final e ele edita o programa, mesmo com idade avançada. A vida dele é essa. É um cara Sim. que me chamou muita atenção. É uma herança familiar aí, né? Total, mas é um cara muito profissional. Você trabalhou com Golias também? Trabalhei com o Golias, que era, a filha dele morava no meu prédio, encontrava ele direto, ele era uma figura, ele falava, eu e você somos os melhores. E era um Fantástico. barato ele. E o Costinha também ou não? Costinha também. O Faustão pela humildade dele. O Faustão é um cara muito Cada um humilde. com a sua característica. Super. Então, Mas assim, tem algum aí que era ídolo para você acima de qualquer coisa? acho que todos esses Todos, caras, um porque eu pouco de gosto cada, muito né? de televisão, eu trabalhei com o Gugu também. Todos esses caras têm uma característica deles e tem um motivo deles terem feito tanto sucesso, né? Eu acho que eles são diferenciados, são acima da Sim, média. sim. O que eu trabalhei mais Muito. tempo, mais da metade da minha vida, foi o Carlos Alberto, então ele é uma pessoa que me chama muito a atenção em vários aspectos. De profissionais, eu nunca vi nada igual. E que tá aí até hoje, Tá aí até hoje. nativa, né? Eu já vi o Carlos Alberto assim, ter velório na família num dia e no outro dia ele tá gravando, sabe? Então, assim, são coisas assim que são impressionantes. E por isso que eles estão aí, 40 anos, um programa Sim. no ar, né? É uma coisa para poucos. E alguma coisa ou algum personagem que você tenha criado, que tenha feito, que hoje você olha e fala, não faria nunca mais isso. Não, eu acho que não. Não? Eu vi coisas que na brincadeira eu fiz e elas se tornaram sucesso. Quando eu era bem jovem na praça, eu fiz um moleque lá que vendia chocolate. Aí, mano, vai 40 e 10 chocolate. Aí o Carlos Alberto falou, ó, 40 e 10 não existe. Claro que existe, é a metade de 80 e 20. Sabe, uns negócios meio besta. E tudo isso sai da tua cabeça, Isso, mas Zé? é uma brincadeira besta que eu fazia com meus amigos e isso ir pra televisão. Um cara, esse personagem, eu usei o nome do Taíde, que era um cara que... O Taíde é um cantor de rap, que quando eu trabalhei na Band, ele era office boy. Ele ia entregar discos lá, e eu achava esse nome muito legal, eu achava ele muito humano, e é um cara que faz sucesso até hoje, ele é um super repórter hoje, e eu usei uma roupa, que era uma roupa meio grunge. Sabe o que é grunge? Aquelas bermudas, um boné e tal. Aí um dia eu estava num evento no Ibirapuera, tinha passado vários anos desse personagem, o cara falou, posso falar um negócio com você? Eu falei, lógico. Ele falou, eu tinha uma fábrica de roupas que estava para falir. Eu falei, e? Ele falou, você começou a usar esse tipo de roupa, eu tinha tudo isso estocado, eu vendi tudo. Uau! Por causa desse tipo de roupa, bermudão que passa do joelho, Sim. que eu uso até hoje, de 40 anos atrás eu devo usar as mesmas. E ele falou, esse tipo de roupa desovou tudo porque você começou a usar isso e as pessoas vinham procurar esses tipos de roupa, com tênis com cano alto, sem meia, que não sei o que, eu vendi tudo que eu tinha por causa disso. E como é que vem na sua cabeça a construção desse personagem? Você pensa e começa a criar ou vem de repente? Você fala, nossa, eu falo, isso. eu tenho uma piada que poderia ser assim, como é que essa pessoa vai se vestir? E você fica, eu aprendi umas Então você elabora. Um pouco, eu aprendi um pouco com o Magalhães, que é redator da praça, a gente pensar umas coisas, como é que é esse personagem, como que é a mãe dele e o pai dele, ele mora onde? Ah, você vai além do personagem, então. Ele mora onde? Quem são os amigos dele? Ele falaria isso?
E para o personagem dar certo, às vezes você tem uma grande piada, né, para fazer um negócio. Para dar certo, você fala, mas como serão os próximos 10 quadros desse personagem? Também, né? Tem, que ter. Porque ele eu acho que tem o sucesso fôlego. é esse, a Exato, continuidade. ele tem fôlego para fazer Sim. isso ou é só essa piada? Uhum. Então é muito difícil. E tem dias que não sai piada. Não sai. Não que eu seja um grande redator, não, eu sou um redator na marra. Quem é grande redator é o Pardini, que escreve 20 textos, eu escrevo um. E que vocês são muito amigos até hoje, né? Muito, o Pardini... Agora, eu assisti você já em show. Uhum. E em show você não tem um personagem. Em show você Quando apenas faz do um stand-up, humor, isso é, eu conto a stand-up, contando historinha. piada. Não existe uma imitação ali. Eu faço... Ali é o Zé Américo e às vezes humorista. eu ponho uma ou outra imitação quando dá, e tenho as minhas historinhas que eu tenho algumas histórias que eu consigo contar no meio de uma briga de rua e de um tiroteio, que eu não vou errar. Sabe, pode estar 10 pessoas gritando, brigando, um cara batendo o carro aqui na porta, eu sei fazer esse texto aqui em qualquer situação, sob coação, com uma arma na cabeça, eu sei fazer esse texto. E eu acho que ele me salva em vários momentos, eu acho isso muito legal. Não, e quando a gente fala em stand-up, é a mesma coisa quando a gente fala de uma peça teatral, é ali ao vivo e a interação do público é o que faz o movimento e a energia acontecer. Isso, e aí você pode improvisar, às vezes acontecem coisas que tem improvisos que dão certo. Não, você sempre pra escolhe caramba, alguém claro. ali para pagar pagar o pato. Tem improviso que dá certo e não sei o que, e tem improviso que você chuta fora. O que é contar uma piada e ninguém dá risada, Zé? Acontece. Muito ou não? Às vezes, quando eu fazia muito show, você fazia um show quarta, quinta, sexta, você fala, puta, agora é a melhor piada do show, vocês vão ver. 0. Falo, puta, se eles não riram nessa, eu tô ferrado o resto do texto. Você tem que tentar se reinventando. Como é que vem isso? Isso te derruba muito? Não, ou você tem que fingir naturalidade. Não. Mas você já vai preparado na tua cabeça para isso. Preparado. E às vezes o improviso dá certo pra caramba e às vezes não. Um dia tinha uma menina que tava rindo muito, e puseram a luz em cima dela. Eu falei, gente, eu não acredito. E todo mundo olhou para ela, era um lugar pequeno. Eu falei, meu, você é o Valderrama. Não sei nem se você sabe quem é o Valderrama, por causa daquele cabelo assim. Sei. Mas foi uma gritaria e não sei o que e tal. Aí passaram-se, sei lá, anos. Um dia veio uma pessoa, uma menina, com o cabelo preso. Ela falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou, eu sou o Valderrama. Agora, ô Zé, com tudo isso, inclusive, tá batendo de frente com a polarização que eu falei ali, já aconteceu de alguém, depois no final do show, reclamar, ou brigar com você, ou processar, ou dar um escândalo? Já teve isso? Com política, não. Já aconteceu um dia que estava muito cheio o teatro, e eu tenho muito essa coisa do foco que eu acabo vendo tudo. Eu tô com a luz em cima de mim, mas eu acabo vendo tudo. Uma mulher estava me incomodando o show inteiro. Com o quê? Com ela falando, acho que ela estava muito louca. Sozinha, falando? Falando e não sei o quê. E eu falava assim, deixa eu te falar um negócio. Aqui o show é que nem um filme. Você tem que ficar quietinho, ouvindo a pessoa falar. Porque você não está interagindo, eu não estou conversando com você, tem um montão de gente, se eu for conversar com todo mundo... Você falou isso no meio do ato do show, ali. E as pessoas rindo, e tal, não sei o quê. E eu acho que ela estava muito transtornada, ela levantou e ela foi no banheiro, mais umas 3 vezes. A primeira, eu fiquei quieto, eu falei que se eu for falar tudo que essa mulher vai fazer, o show vai ser para ela. Sim. Eu estou deixando de dar atenção para as outras pessoas. Na segunda vez eu falei, gente, ela está indo no banheiro de novo. Puta, deu gritaria. Passaram-se uns 10 minutos, essa mulher foi no banheiro pela 3ª vez. Eu falei, gente, agora não é mais xixi, não é possível, né? Putz, meu, essa mulher não voltou. Ela ficou com tanta vergonha, porque foi muita... Ela não saiu do banheiro? Não, ela ficou até o final. Ela ficou até o final. Escondidinha. Escondidinha. Acabou o show. Ela veio falar comigo, você não poderia ter feito isso, e que não sei o quê, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu falei, gente... Mas você também não poderia ter falado, me interrompido e andado na frente das pessoas. Cada um tem as suas armas, a minha é o microfone, né? Então eu tô aqui para fazer as pessoas... Você não podia perder a piada, né? Não. E ainda falei, mas tinha papel higiênico? Ela falou, ai, para, não sei o quê. Mas nunca nenhum BO além... Não, já aconteceu uma vez... sério? Ali no Terraço Itália, uma vez nós fomos fazer uma convenção. E eu nunca tinha ido no Terraço Itália, achei muito legal. E eu estava olhando para o visual do Terraço Itália, então imagina, atrás de mim tinha um biombo, o show estava acontecendo na frente do biombo e eu estou olhando
a vista do teatro italiano, não estou prestando atenção no show. Porque ia entrar uma música de algum tema, de personagem, eu saberia que é a minha vez e iria entrar, que tinha uma caixa de retorno ali para mim. Eu não estou ouvindo, pô, eu já vi o show 1000 vezes, não preciso prestar atenção nas piadas. Eu estou lá olhando, fascinado. Pô, que legal. Entrou a música, eu entrei. Contei a primeira piada 0, segunda 0, terceira 0, quarta 0, quinta 0, 8 0, 10 0, nenhuma entrou. E eu voltei pro biombo e o Pardini e o Ivan iam entrar. Eles estavam no chão, caído no chão, rindo. Eu falei, o que foi, desgraçado? Eu falei, meu, você não sabe. O Pardini fez uma piada imitando o Papa, um cara levantou e falou, com isso não se brinca, acabou o show. O cara era diretor, eu falei, vocês não me avisam? Eu falei, claro que não. Uau! Putz, são temas polêmicos, né? Quando você fala política, religião, sexualidade. Sempre. Para voltar esse show foi terrível. Foi terrível. E já aconteceu também, numa empresa que nós fomos fazer, os caras iam falar, por exemplo, olha, fala da Kátia. Então estamos falando do Corinthians e não sei o que lá. Porque a Kátia, meu, acabou, só vamos falar da Kátia. Meu, e tudo que a gente falava da Kátia era gol de Copa do Mundo. Então existe um recalcular a rota no meio do negócio. Mas vai vendo. O que a gente falava era o nome de um cara. A gente falava o nome desse cara. Falei, meu, era só o nome desse cara. O que eu posso fazer melhor? Cara? No outro dia a gente ficou sabendo. Era o dono da empresa que ia pagar metade que estava faltando e estava louco, ele não queria mais pagar. E você falou do cara sem saber todo, nem quem era. Não, um cara falou para mim, meu, fala desse cara que você vai ver a risada, a reação. As pessoas odiavam esse dono da empresa e todas as piadas que a gente punha o nome desse cara, e ele falou, oi, ele odiou e ele pagou? Pagou com ódio. Pagou com ódio. Agora, Zé, eu não posso deixar de falar do grande sucesso, né, do legado que é o Café com Bobagem. Quando que surgiu o Café com Bobagem? Tá aí, ó, essa turma toda? Essa turma, o Enio, o Renê, o Pardini, o Ivan e o Robson Bailarino. É assim, o Café com Bobagem, a gente trabalhou na PAN muitos anos, aí eu fui trabalhar na Band, que eu queria ser locutor. E o Joca, que era diretor da Band, me chamou e falou, tem um horário aqui para você de final de semana, de folgas. Eu falei, pô, eu vou fazer. E aí foi passando o tempo, eu fazia direitinho o horário e tal. Ele falou assim, meu, eu queria muito fazer um programa com o Pardini e com o Ivan, mas eu não tenho grana para contratar eles. Eu tenho uma grana aqui para contratar um cara para fazer final de semana. Eu falei, sim. Ele falou, então o que eu te sugiro? Você faz, além do que você faz, você vai fazer o final de semana, de graça, e eu pego essa grana e eu contrato o Pardini e o Ivan. E vocês fazem um programa de manhã antes da hora do ronco. Você topa? Eu falei, topo. Então, eu trabalhava todos os dias com o Pardini e com o Ivan, 6 horas da manhã. E o Pardini que inventou esse nome Café com Bobagem, porque era 6 horas da manhã. Era um esquenta da hora do ronco. Entendi. Hora do Ronco foi um grande sucesso na Band. É até hoje, quase 40 anos no ar. Aí eu fazia segunda a sexta com o Pardini, 6 às 7 da manhã, só que a gente ficava até 4 horas da tarde. A gente era muito empolgado, a gente queria coisas, trilhas, fundos musicais, vinhetas, a gente ficava o dia inteiro lá. Não, são cabeças muito poderosas. E aí no sábado e domingo, o Pardini e o Ivan dormindo, e eu trabalhando na Band para eles. E aí foi isso, foi assim que começou o Café com Bobagem. Depois mudou de horário, foi pro meio-dia, depois foi para 6 da tarde. E foi assim, e acabou fazendo muito sucesso. Mas começou com vocês três, e aí foi aumentando. E eles foram sempre muito gentis. Eu falo que eu ajudei o Pardini e o Ivan no começo, mas eu tive um mês de férias, e eu fui, primeira vez eu fui para a Europa, e fui na Copa do Mundo, em 90. E essa época a gente fazia muito show. Mas muito show é muito, tipo, 3 no final de semana, 4 no final de semana. Então eu fiquei um mês fora. Eu voltei, pô, tranquilo, tô de férias, né? O Ivan veio com um envelope de grana que tinha a minha parte desses 12 shows, 15 shows. Eles fizeram questão de... Me dá, mas você acha que foi assim fácil? O Ivan é o que tá na ponta ali. O Ivan é esse aqui, ó, de verde. Ah, aqui. Esse que parece o urco. Aquele é o Enio? Aquele é o Enio. O Ivan é o que parece o prefeito do Planeta dos Macacos. Lembra aquela primeira versão? É ele. E aí, eles me deram toda a grana. Mas sabe como eles me deram? Com uns 1000 grampeado, com uns 1000 grampos.
tipo, demorar um dia para tirar, com medo de rasgar o dinheiro, e eles fizeram tudo de propósito, não cabia mais grampo. E eles me deram assim, falando, nós vamos te dar o dinheiro, mas desse jeito, toma, pega aí. E era muita grana, pô, voltando de viagem, gastou tudo que tinha e o que não tinha, Sim. aquele dinheiro fazia muita falta. E o Café com Bobagem está aí até hoje, Tá aí nativa. até hoje, tá aí até hoje. A gente continua fazendo, tem canal, tem várias rádios do Brasil, recebem os quadros do Café com Bobagem, a gente não desiste. Porque E nem isso tem daí é que que nem um desistir, filho, gente. Kátia. É muito talento reunido. Kátia, isso daí é que nem um filho. A gente tem e não tem muito essa que gosta mais de um ou de outro. A gente ama o Café com Bobagem. O que a gente puder fazer pelo Café com Bobagem, a gente faz. A gente chegou aí para a Band para ter um programa do Café com Bobagem, que foi ruim para nós. Foi ruim ter saído do SBT para ir para a Band. Foi péssimo. Mas a gente não sabe. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, né? Sempre. E foi Sim. uma experiência legal. A gente fez um programa onde estava o Marcelo Médici, a Goretti, o Moacir Franco, Sim. a Rocicleia e o Café com Bobagem. Foi legal. Foi um projeto difícil de fazer, era difícil de gravar, eram muitas horas, era um horário complicado e é uma época que infelizmente foi uma época que financeiramente não foi bom para a Band. Então os projetos foram descontinuados. E o legal é que vocês são amigos, de verdade. De verdade. De verdade. De E isso é verdade. raro. Eu falo como o meu caso, né? Dentro da Patotinha, nós somos amigas até hoje, muito amigas. Uhum. E vocês também, Super o que é amigas. muito difícil Os hoje. meus melhores amigos, dentre os meus melhores amigos estão o Pardini e o Sim. Ivan, de sempre, que eu sei que se apertar qualquer coisa na minha vida, em qualquer sentido, eu posso contar com eles sempre. Vamos lá. Então, e o hoje, o Zé Américo hoje, o que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Ficar rico. Nossa, isso aí acho que todo mundo, profissionalmente, tem ainda algo que você gostaria de realizar? Eu acho que se a gente parar de sonhar... Sonhar morreu, a gente né? morreu, né? Eu sempre me vejo apresentando um programa grande na TV, eu acho que eu tenho capacidade. Você ainda sonha com TV? Sonho, eu gosto da TV. E eu gosto do ambiente da televisão. Da TV. E a TV, sempre que eu vejo... É um vício, né, É pra um nós? vício. E eu gosto muito do SBT, porque como eu passei mais da metade da minha vida lá, eu gosto das pessoas. Sim. E não é por grana, não é por nada, eu acho que é pelo convívio das pessoas. Eu acho muito legal. A parte mais legal da praça são os bastidores da praça. Sim. É o camarim, que você fala umas barbaridades que são muito mais engraçadas e elas não podem ir pro ar de jeito nenhum. Então isso eu sinto muita falta. Eu acho muito legal. Eu sinto muita falta de quando eu viajo, a parte mais legal não é o show, é a viagem. Que Sim. um tira sarro do outro, um sacaneia o outro. Eu acho que isso é muito legal. Diversão. E família? Posso mostrar seus Claro, filhos aqui? pode, claro que pode. Mostra aí, Carol. Um é jogador de tênis. Um é o Yuri Alberto da Shopee, esse aqui. Até com os filhos ele faz piada. E o pequeno, ele parece o Eric Jacan criança. Que ele tem... os dois parecem comigo. O que ele acha disso quando você Ele fala acha que é o bom. Jacan? Eu falo, é o Jacan criança. Que você vê, o pequeno, ele parece comigo criança, mas ele tem acabamento, que você vê, tem olho claro, né? Ele é bonito. E o grande, ele também é atleta, todo não sei o quê. Eu já fui assim, não é que o tempo me estragou, né? Mas eles são muito legais, são bem diferentes, mas são muito legais. Esse é o seu melhor lado? Ah, com certeza. A melhor parte Isso do Zé? Isso daí é a parte minha que deu certo. O resto é só fracasso. Não fala assim. Assim, porque Zé. é muito... Filho Pelo amor de Deus, Filho é Zé. muita coisa... É coisa muito mais legal, assim. Você vê, o meu mais velho, eu queria que ele jogasse tênis para ser o melhor da academia. Pô, ele foi 50 do Brasil, ele é bom pra caramba. Então, ele é muito legal. E eu fico enganando esse meu filho mais velho. Que eu deixo ele treinar tênis, só que ele fala um monte de idiomas, ele faz um monte de coisa, eu vou enganando. Vai estudando um pouquinho, vai jogando, mas estuda Sim. aqui, não sei o quê. E hoje ele trabalha com o Milton Neves, na TV Oeste. E o mais novo, você acha que tem a sua O veia mais artística novo, ou deixa não? eu te falar, o mais novo nasceu pronto. Eu não sei te explicar, esse moleque é muito louco. Ele ganhou agora, isso daí é a Olimpíada lá no meu condomínio, ele foi campeão de ping-pong da Olimpíada. Ele ganhou de um moleque federado. Ele nunca fez aula de ping-pong. Ele joga pra caramba. Ele ganha de mim dormindo. Ele ganha do Lucas, que é tenista, no ping-pong, dormindo. É um negócio Caramba. dele. No futebol, ele corre mais que qualquer moleque. Eu não sei, ele é muito diferente para esportes. E como escola, ele é que nem eu e o Lucas, ruim. Mas ele é ótimo de inglês, um monte de coisa. Então, assim, Mas não vai ser artista, nenhum dos dois. eu acho que ele já é artista. É. Porque ele é o jeito da mãe dele.
o Pedro. É o jeito da mãe dele, é comunicativa, tipo o prefeito do meu condomínio. Ele é muito mais conhecido do que eu no meu condomínio. Sério? Todo mundo sabe quem é o Então Pedro. nasce, né? Ele Já nasceu nasce. pronto. É demais isso aí. Agora fala pra gente terminar aqui o nosso papo. O que você está fazendo hoje? Você tem um programa na rádio? Eu tenho um programa na rádio, na Top FM 102,1, das 6 da tarde às 9 da noite. Eu faço a IPTV, que é uma televisão que está na banda KU, canal 579, e também na nova parabólica da Sky. Eu faço um programa com o Pardini, que chama simplesmente Café com Bobagem, que você já foi, que é o primeiro programa que a gente tem notícias que tem inteligência artificial. E eu tenho seu podcast. o podcast, que é o Contagem Regressiva, que é um programa para preguiçosos, que demora 48 minutos, que é bem rapidinho. E eu faço esse programa na Uma TV e também no YouTube. E está indo muito bem. Até comentei fora do ar com você, esse mês a gente teve 1 milhão de visualizações, que eu acho muito. Eu acho muito, para quem começou despretensiosamente, eu acho muito legal. Segue lá, sim, se inscreve lá. Contagem Regressiva, e me acompanha nas redes sociais, é Américo TV. E é isso, a gente não pode parar nunca. Nunca. Porque enferruja. Total. O que a gente faz enferruja. Total. Né? Então eu acho muito isso, não parar. E eu poderia ficar horas, porque toda vez que a gente senta para conversar, a gente fala e E fala como e faz nunca fofoca, acaba, né? E como nunca a gente faz acaba o fofoca assunto, dos né? outros. O Léo Dias acha que ele faz fofoca, que você não conhece nossos papos. Mas a gente faz fofoca do bem. Do bem, exatamente. Ó, e eu vou mostrar como ele é grande. Levanta aí, Zé. Ó, o M. Conseguiu enquadrar aí, Carol? Você sabia isso, Carol? É tamanho M, monstro. Que Olha é grande isso, e largo. gente. E, ó, eu não sou baixinha, não. É grande. É grande, ótimo. Zé, ó, como é que eu vou abraçar o homem desse? Olha o tamanho dele. Obrigada. Obrigado a você, mais Eu uma sei vez. que tem que ter uma disponibilidade para estar aqui. Para você te agradeço é sempre, muito. porque todas as vezes que eu já te convidei, tudo que eu te convidei, você vai. Então o mínimo que eu posso fazer é ir, tomara que tenha sido Mas legal. você tem um lugar assim muito, muito especial no meu coração. E eu não canso de dizer que você é um cara do bem. Que é bom, um obrigado. caráter assim Que bom, que não obrigado. existe Obrigado. Fico por feliz. aí fácil assim, não. Que bom, aproveite. Obrigada, viu? Obrigado a você. E é isso aí, toda semana, toda terça-feira eu vou estar aqui às 19 horas, então se inscreve e vem conversar com a gente. Até!